Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre uma equação e uma função? Não sabe? Eu te conto daqui a pouquinho. Os conjuntos têm diversos tipos de representações. Para você entender melhor, vamos pegar um exemplo. Cores primárias. As cores primárias são amarelo, azul e vermelho. Nós podemos representá-las através de um diagrama, ou entre chaves, ou ainda, sem falar no nome delas, podemos descrevê-las também entre chaves. Os números também podem ser representados através de uma reta numérica ou através de intervalos, mas isso nós veremos com mais detalhes mais para frente. Os conjuntos numéricos começam com os números naturais. Os números naturais são representados pela letra N maiúscula. E essa letrinha, ela tem que estar em negrito ou com uma barrinha. Tá, mas por que essa barrinha aí? Essa barrinha é porque quando nós estamos escrevendo com caneta e não sei o que, não tem como nós apertarmos um Ctrl N para ficar em negrito. Então, essa barrinha é para realmente diferenciar um N dos números naturais de um N qualquer, tá? Então, os números naturais, eles são aqueles números que nós utilizamos para contar. Números positivos, inteiros, mais o número zero. O N, quando vier acompanhado de um asterisco, quer dizer que nós estamos falando de todos os números naturais, excluindo o número zero. O próximo é o Ganzzahlen. Ganzzahlen quer dizer números inteiros em alemão. Esse Z que vai representar os números inteiros, tá? Você já sabe agora da origem desse Z. O Z são todos os números naturais mais os seus opostos. O que são números opostos? É o número negativo. Então, o oposto de 3 é o menos 3. Então, são números negativos, positivos, inteiros, mais o número zero. O Z também pode aparecer com asterisco em cima. Quando ele aparecer com asterisco em cima, quer dizer que são todos os números, excluindo o zero. Ele também pode aparecer com um sinalzinho, ou de positivo ou de negativo. Quando for positivo, é que ele está se referindo somente a estes positivos. Ou, se for o negativo, somente os negativos. Os racionais. Aqui estou mais um dia. Os racionais são representados pela letra Q maiúscula. Esse Q vem de quociente. Quociente é o resultado entre dois números inteiros se dividindo. Essa divisão pode dar em três tipos de números. Pode dar em um número inteiro, por exemplo, menos 3 divididos por 1, dá menos 3, é um número inteiro e negativo, que também está dentro dos números racionais. Mas se eu pegar o número 1 e dividir por 2, daí dá 0,5. É um número com vírgula, porém é um número exato, ele também será um número racional. Mas há ainda um terceiro tipo de número considerado racional, é que se eu pegar, por exemplo, o número 10 e dividir pelo número 3, nós teremos uma dízima periódica, que vai dar um resultado de 3,33333. Essa dízima pode ser representada de duas maneiras, ou com 3 pontinhos no final, ou com uma barrinha em cima do número que se repete. Os irracionais 4 para 13 dá 7. Nada tem a ver com estes que nós já citamos. Eles sempre serão um número com vírgula, porém, eles não vieram de uma divisão de dois números inteiros. Como, por exemplo, o número π, que é 3,14 mais um monte de número. O e, que é 2,71, blá blá blá. Todas as raízes que não são exatas são considerados números irracionais.
Eu não tenho nenhum número em comum entre racionais e irracionais. O último conjunto de números que veremos hoje são os números reais. Os reais são a soma ou a união entre os racionais e os irracionais. Eu vou te dar uma dica de algumas pegadinhas, tá? Lembra que na aula passada eu dei um exemplo de seja um conjunto tal, aí 2 está contido em A, apesar de gramaticamente falando estar certo, né? Soa certo, matematicamente falando isso não pode acontecer. Porque eu só posso usar símbolo de está contido ou não está contido, de contém ou não contém, quando eu estou falando de conjunto com conjunto ou subconjunto com conjunto, tá? Eu não posso relacionar elemento com conjunto com esses que eu citei. Para eu utilizar o símbolo certo para relacionar elemento com conjunto, eu tenho que usar esse ezinho aqui. Aí, se ele pertencer ao conjunto, eu uso o e. Se ele não pertencer, eu uso o e cortadinho. Toda vez que esses símbolos vierem cortadinhos, quer dizer que não aquele símbolo. Temos também o conjunto vazio. O conjunto vazio tem esses dois tipos de representação. Essas representações, elas não podem ser colocadas juntas. E lembrando que o conjunto vazio, ele é um conjunto. Então, eu não posso colocar pertence com ele, tá? Vamos verificar se está verdadeiro ou falso. A diferença entre função e equação. Para ficar mais fácil o seu entendimento, eu vou te dar um exemplo. F de x é igual a menos 5x ao quadrado mais 17. Isso aí é uma função. Então, a função são todos aqueles y e x que tem todos os resultados possíveis. Então, se eu pegar o y valendo 3, eu vou ter um x correspondente. Ou se eu pegar um x valendo 8, eu vou ter um y correspondente. É a possibilidade total de resultados possíveis de determinada função. Já a equação não. Quando eu pego uma função, então eu pego essa aí, eu tiro o f de x e coloco no lugar um zero, por exemplo, ficará menos 5x ao quadrado mais 17 igual a zero. Na hora que eu tô pegando e igualando a zero, essa função, ela torna-se uma equação. E eu só acharei certos resultados. Eu vou estar delimitando essa função a um número só ou alguns números, certo? Então, essa é a diferença básica entre função e equação. Vamos fazer um exercício que vai tirar qualquer dúvida que possa ter permanecido aí para você. Seja A um conjunto X, tal que o X pertence aos inteiros. Esse Z é o símbolo dos inteiros. E B é igual a menos 2, 0 e 4. Vamos julgar se está verdadeiro ou falso. 0 pertence a A e 0 pertence a B. Está correto, porque o pertence e o não pertence é aquele símbolo que deve ser utilizado quando eu quero relacionar um elemento com um conjunto. E tá certo, porque pertence, porque o 0 tanto está dentro do conjunto B quanto no conjunto A. Se ele não tivesse o certo, seria colocar um risquinho ali e não pertencer, mas no caso tá correto. Conjunto vazio está contido em B. Certo. Vamos analisar. Primeiro que o conjunto vazio está correta o modo como foi colocado. Está contido relaciona conjunto com conjunto, então também está certo. E o conjunto vazio, ele sempre estará contido em quaisquer tipos de conjuntos. Então, está correto. A próxima ali, esse também é uma outra forma de utilizar conjunto vazio, pertence a A. Aí tá errado pelo seguinte, esse pertence é símbolo que relaciona elemento com conjunto. Só que esse símbolo aí de vazio é o conjunto vazio.
Conjunto vazio não é elemento, então o correto seria utilizar como no anterior, o está contido. Nós também poderíamos colocar como correto, ou como uma correção a essa aí, que a contém o vazio, que também ficaria certo. Aí, ali, ó, o 4, né, representado entre chaves, pertence a B. Esse também é pegadinha. Pelo fato do 4 estar representado entre chaves, quer dizer que ele é um subconjunto. Quando eu quero falar 4 como elemento, eu não posso representá-lo entre chaves. Então, nesse caso, tá errado porque o 4 está representado como subconjunto. Subconjunto relacionado com conjunto tem que ser ou contém ou está contido. Nesse caso, daí para ficar correto, né, seria o subconjunto 4 está contido em B, ou ainda podemos escrever que B contém o subconjunto com o elemento 4. Gostaram dessa aula? Qualquer coisa, deixem as dúvidas nos comentários. Dê o seu joinha, se inscreva, passe aos amigos, compartilhe. Eu vou te pegar. Muito ainda por vir. Até mais, tchau, tchau.